Muito bom ter você aqui. No programa de hoje, o assunto é o acordo firmado em Belo Horizonte entre o MPMG e o Centro Universitário Newton Paiva para ampliar o atendimento a mulheres vítimas de violência. Estão comigo no estúdio a promotora de justiça Ana Tereza Giacomini, coordenadora da Casa Lília, o Centro Estadual de Apoio às Vítimas do MPMG, e a psicóloga Tânia Azevedo Garcia, professora e coordenadora do Programa de Extensão Apoio a Mulheres Vítimas de Agressão da Newton Paiva. Eu agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-las aqui na TV MP. Doutora Ana Tereza, como surgiu então essa parceria com a Newton Paiva? A parceria com a Newton Paiva surgiu a partir de uma conversa até da própria doutora Tânia, que nos procurou. Nós que hoje estamos na coordenação do Centro Estadual, né, de Apoio às Vítimas, e estamos pensando no atendimento às vítimas que seja realmente um atendimento integral, em que a gente consiga dar respostas para as mais diversas necessidades que surjam das vítimas. E aí vem um projeto da Newton que casa muito bem com aquilo que a Casa Lília se propõe, inclusive no âmbito de uns projetos que temos na casa, que é o projeto Abrace, que é para justamente poder fomentar que outros atores, e aí as universidades incluídas, possam propor alternativas para em conjunto atuar nas respostas que a gente precisa dar para essas violências. E neste projeto, a proposta é de que ele venha com um atendimento psicossocial, atendimento odontológico, atendimento fitoterápico, atendimento farmacológico, enfim, uma série de propostas de vários setores na própria universidade, e a cada vez que o projeto caminha, ele pretende abarcar outras questões para que essas vítimas tenham um encaminhamento qualificado. Então, quando esse projeto ele se une, né, para o Ministério Público, conjuntamente com a Newton Paiva, poder atuar conjuntamente, a gente vai poder olhar para uma vítima de violência que bate para um acolhimento na Casa Lília e perceber ali necessidades que muitas vezes a gente não consegue encontrar encaminhamento de forma oportuna para aquelas necessidades que são identificadas. E aí a gente tem, na possibilidade desse projeto, uma forma de somar esforços e de dar respostas de forma mais célere e adequada para uma vítima que, além de ter passado pela violência e sofrer com uma série de consequências que vem do crime em si, ela tem ainda que enfrentar um longo caminho na justiça que a gente sabe que é muitas vezes revitimizador. Então isso vai fortalecer e vai dar condições a ela de, inclusive, enfrentar melhor também este processo. E eu imagino que uma parceria com uma instituição de ensino dê também uma segurança, né? Sem dúvida. A gente fala, além, né, do conhecimento que está por trás ali de todos os professores que estão aplicados, que a gente sabe que tem essa perspectiva de gênero também no enfrentamento da questão, nós temos ainda um grande ganho, sabe, Cristiana, que é relacionado ao fato da formação de novos profissionais. E isso para nós é muito caro. Porque quando a gente fala em acolhimento de vítima, quando a gente fala nessa necessidade desse novo olhar para a vítima, a gente tem trabalhado com capacitação dos membros, dos nossos membros, a gente vê que falta uma mentalidade, uma questão cultural mesmo de todos os atores que estão envolvidos nesse enfrentamento e que pensem a vítima dessa forma. Que deixe de pensar a vítima apenas como um sujeito que vem ali para o processo como uma forma de prova, como uma fonte de prova, mas que seja de fato sujeito de direitos e destinatário de políticas públicas e destinatário de uma rede aí incluída a universidade que vai poder dar respostas para aquela violência, vai poder minimizar aquele sofrimento, aqueles danos que foram causados. Um olhar mais amplo, né, à vítima. Tânia, qual que é a expectativa então de vocês também? Bom, é um projeto, assim como a doutora Ana Tereza falou, a gente tem essa ideia de cada vez mais ampliar o serviço, porque a gente tem outras frentes também, mas junto com a MP, quando eu procurei a doutora Ana Tereza, foi exatamente para a gente poder ter uma fonte, porque as mulheres muitas vezes, exatamente pelo silêncio ao qual nós mulheres, vamos colocar assim, somos submetidas uma vida inteira, e principalmente quem é vítima de violência, muitas vezes ela entende, ela não percebe onde procurar ajuda,
ou está tão acostumada com aquela vida que ela normaliza, né? Então, a partir do MP, a gente espera que tenha, né, que já está havendo, né, uma aproximação para poder ter acesso a essas mulheres que muitas vezes se silenciam por medo, vergonha, Desinformação, desinformação, inclusive. Então, quando vem já do MP, ela já passou por um processo, inclusive, de triagem, ela chega para a gente para um serviço que é multidisciplinar, assim como a doutora Ana Tereza falou, odontologia, psicologia, a fisioterapia, a farmácia. Então, são vários cursos da Newton envolvidos nesse programa de extensão. Qual que é o papel do MP? Eu queria entender mais como é que vai ser esse processo. Bom, a Casa Lilian, ela tem um papel de acolhimento das vítimas, de fornecimento de um atendimento integral, né? A gente pensa a vítima de forma global. E aí a gente constrói junto com a vítima um plano de atenção que passa pelo reconhecimento das vulnerabilidades que atravessam aquela pessoa, dos riscos que aquela mulher, né, que nós estamos falando especificamente mulheres, mas não apenas mulheres, nós atendemos no centro, mas aqui falando das mulheres, dos riscos que passam por aquilo e do que a gente precisa planejar junto com ela, com a autonomia dela, para um plano de atenção, para um plano de prevenção a novas vitimizações. E isso, né, a Tânia traz aqui de forma muito feliz essa questão do silenciamento, essa questão da dificuldade de se perceber naquela violência, às vezes vai demandar até um atendimento que vai se segmentar, para a gente poder chegar num ponto em que a mulher se reconhece de fato vítima de violência e fica pronta, digamos assim, empoderada, para poder sair daquele ciclo. Então, neste processo, muitas vezes essa mulher vem extremamente machucada, fisicamente Sim. machucada, além de psicologicamente machucada, enfraquecida. emocionalmente. E aí a gente fala não apenas das vítimas diretas, mas das vítimas indiretas também, Os familiares. das mães, né, que geralmente, eu digo assim, a Casa Lilian, a gente não tem um recorte específico de gênero, mas mais de 88% dos casos que a gente atua são com mulheres. Ou elas vêm porque são vítimas de violência ou porque indiretamente são afetadas e elas são quem promove o cuidado. Então ela vem a mãe, vem a avó e passando muitas vezes por um processo, se a gente falar no feminicídio, por exemplo, mesmo num caso em que a mulher, né, foi morta, enfim, por ser mulher. Ela vai enfrentar ali na justiça a mãe, a tia ou a avó que tinha uma ligação, um processo que é de desqualificação dessa mulher, um processo demorado de busca pela justiça, com questões também que demandam muito dessa vítima. Então, seja quando ela é direta, seja quando ela é indireta, ela vem com consequências muito gravosas do próprio crime e também daquele caminho da justiça. Ela chega pra gente, a gente constrói com ela esse plano. Como a Tânia disse, como a gente tem uma equipe multidisciplinar também, a gente consegue de forma qualificada perceber o que naquele momento é o que ela está precisando, porque às vezes ela chega no momento inicial em que ela só quer o tratamento odontológico, é o que ela está precisando ali de imediato. Mas a gente sabe que seja lá na Newton, seja no nosso acompanhamento que a gente faz, é quando ela se abre para se perceber que ela precisa sim de questões psicológicas que precisam ser trabalhadas e emocionais, e aí a gente consegue prestar de fato um atendimento que seja integral. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo e você já sabe que é super rápido. Voltamos já. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje falamos sobre a parceria entre o MP-MG e a Faculdade Newton Paiva em prol das mulheres vítimas de violência. Doutora Ana Tereza, o que você pode nos falar sobre as estatísticas do cenário atual da violência contra a mulher no nosso estado, em Minas Gerais? Felizmente, a gente não tem boas notícias, nem em Minas, nem nacionalmente. Teve uma divulgação recente do Anuário Brasileiro de Segurança Pública em âmbito nacional que revelou que a gente teve um aumento no índice em todos os tipos de violência contra a mulher. E a gente vai falar aí tanto da violência psicológica, do stalking, das violências físicas contra essas mulheres, do feminicídio tentado, do feminicídio consumado. Na contramão dos homicídios que diminuíram, a gente teve um aumento novamente dos feminicídios.
o maior índice que nós chegamos desde a lei de 2015. Foram 1.467 mulheres mortas no Brasil. E se a gente olha para Minas Gerais em 2021 era aí acho que o primeiro do ranking, em 2022 e 2023 também ficamos nas primeiras posições. Qual que é a explicação para isso, gente? Por que tem aumentado tanto? Bom, assim, doutora Ana Tereza deve ter, pelos números, né, uma evidência mais clara. Mas eu vejo assim, uma questão cultural, sabe, Cris? A gente vive num país patriarcal, machista, mas assim, o que aumenta? Eu acho que há uma ideia de uma fragilidade masculina quanto ao seu papel. Eu acho que antigamente que eu falo assim, até poucos anos atrás, havia papéis muito bem definidos. O que a mulher fazia e o que era o papel do masculino. E essas coisas têm mudado ao longo dos tempos. Acho que há uma ideia de fragilidade do masculino, isso é uma hipótese pela literatura, mas eu não tenho dados, assim, falar assim, cientificamente o motivo. Talvez a doutora Ana Tereza tenha algo mais significativo. Mas a gente vislumbra essa ideia de quando alguém está perdendo força, ele tende foi assim no nazismo, então você vê que há um avanço na tentativa de se manter naquele papel. Eu acho que há um discurso de ódio tem sido muito mais forte nos últimos anos. E eu acho que se empoderou muita gente que ficava escondida, não sei, num discurso porque não era aceitável, de repente começa e não aceitar essas condições. E o que eu vejo, assim, a mulher também não está aceitando essa condição de vida, né? Muitas delas, mesmo silenciando, por medo de falar sobre essa violência, vergonha, por se sentir culpada por aquilo que ela vive, tem uma questão cultural da própria mulher não alcançar o quanto ela está sendo vítima, e muitas vezes ela acha que ela é responsável por aquilo. Então, assim, exatamente os motivos, talvez, a doutora Ana Gostaria de complementar? Não, é difícil, né? É difícil a gente poder cravar, assim. Inclusive, se realmente nós não estamos em algum termo diminuindo um pouco as subnotificações, porque sim, pode estar acontecendo, porque estamos falando de questão cultural. Então, tanto para as questões de segurança, para os agentes de segurança que fazem esses registros, que é da onde surgem esses dados, pode realmente estar havendo uma conscientização maior, quanto tem toda essa questão que perpassa, e aí que, sem dúvida, são relações de poder. Né? Se a gente for para os estupros também, tivemos aumento no número. Como eu disse, são todas as modalidades de crimes, né? Inclusive os que não estão no âmbito doméstico também. Quais são as principais formas de violência contra a mulher? A Lei Maria da Penha já coloca inúmeras possibilidades ali, né? Desde a violência psicológica, como a violência física, a violência patrimonial, que é quando você atinge, tem o caso da Ana Hickman aí, recente, né? Sim. A violência patrimonial, a violência moral, que é quando você difama, você calunia, você expõe a intimidade da vítima de alguma forma. São inúmeras formas de violência. A violência sexual, que acontece muitas vezes entre relações que eram amorosas, mas até fora delas. O feminicídio, a rigor, se a gente for pensar quando ele é cometido, a gente sabe que o que acontece ali antes dele, em geral, é uma violação a uma norma social que é aceita, que é a do patriarcado, que é a questão de ou você foi infiel e aí rompeu a lei da fidelidade, ou você, né? Enfim, são questões ali que surgem por trás da questão disso. Quando a gente vai para o estupro, que aí é um desafio maior, porque às vezes ele não insere nem na proteção da Maria da Penha, e é onde realmente a gente não tem política pública, precisamos cada vez mais falar sobre isso, mas o estupro também, se você vê, é uma questão de objetificação do corpo da mulher, sim, de entender que a mulher, de alguma forma, ali é propriedade, sim, de alguém, assim como que acontece no âmbito da violência doméstica também. Eu queria falar muito sobre a importância dessa assistência humanizada a essas mulheres violentadas, né? O que é uma assistência humanizada? É uma forma de você receber aquela mulher dentro do tempo dela, porque se você tem certos atendimentos, que é uma coisa que a gente, inclusive, orienta os alunos que participam do programa, que é a ideia de não revitimizar. Porque aquela mulher que chega para nós,
quando ela vem, por exemplo, do MP, ela já relatou essa história para alguém, primeiro daquela dor de ter que relatar, porque cada vez que ela relata, e às vezes para pessoas que muitas vezes não estão numa escuta refinada para ajudá-las. Então elas revivem aquilo que elas gostariam de esquecer. Então esse atendimento humanizado é, primeiro, observar o tempo. A doutora Ana Tereza falou daquela mulher, quando ela chega, ela geralmente fala assim, eu quero um dentista, porque o dente está com problemas por causa de uma violência física que ela sofreu. Só que nesse contato, a gente faz, a partir da abordagem que o aluno faz, ele começa a ter um cuidado e essa pessoa começa a ter uma confiança e começar a acreditar, né, que é possível ter uma relação que não seja de violência, a qual ela está tão acostumada e ao qual ela está com tanto medo. Então, ela começa a ver novas possibilidades na vida dela. Então, ela se abre para ressignificar a própria existência, para fazer uma psicoterapia. Então, ela começa a ver coisas simples, por exemplo, como a gente tem o Dia da Beleza. Parece uma bobagem, mas isso é tão significativo. Isso é um atendimento humanizado, mas respeitando o ritmo, o tempo daquela mulher, não o tempo que a gente acha que deve ser. Você está falando também de saber ouvir, né? Principalmente. Eu acho que ela tocou num ponto essencial, que são necessidades específicas. A gente, às vezes, tende a padronizar as coisas demais, mas a verdade é que não existe uma vítima padrão. Cada uma vai apresentar questões que são particulares, que precisam ser observadas. Isso só vai ser atingido por meio de escuta, né? Uma escuta atenta e, ao mesmo tempo, um processo que dê tempo para aquela mulher, para ela, se sentir à vontade, vezes, conseguir, né? passar a relatar. A gente tem feito trabalhos junto com a Newton, né, de poder também conversar com esses alunos, tá sempre dialogando junto, construindo esses fluxos, justamente para que a gente não esteja revitimizando. Porque o que acontece nos nossos encaminhamentos que fazemos de rede, em geral, se você faz um encaminhamento sem um cuidado, que é o que a gente tenta evitar na Casa Lilia, sempre fazer o contato para poder entender, aquela mulher passa por um setor de triagem padronizado que ignora, por exemplo, que foi uma violência sexual e que ela não vai relatar para o atendente, que é o primeiro que está ali, que é um homem na frente de um tanto de gente, não garantindo confidencialidade, não garantindo privacidade naquele momento. E aí ela começa a passar por um processo que é tão difícil para ela de revivência disso e com esses dificultadores, que às vezes ela se afuenta. E aí ela não procura ajuda. A gente faz mais um intervalo. Voltamos já já. O Ponto a Ponto está de volta. Hoje o assunto é a violência contra as mulheres e o acordo firmado em Belo Horizonte entre o MP-MG e o Centro Universitário Newton Paiva para oferecer um atendimento eficaz e humanizado a essas vítimas. Doutora Ana Tereza, queria escutá-la mais sobre os direitos da mulher vítima de violência no processo penal, porque ela merece um tratamento digno para que não tenha um novo processo de vitimização, né? Sem dúvida. A gente, quando fala em crime, quando fala em violência, costuma pensar só na responsabilização penal. Só em quanto tempo que o agressor vai para a cadeia, quanto tempo que ele vai ser responsabilizado, qual foi a pena. E a gente precisa de um direito penal que seja eficiente, que garanta essa responsabilização. Mas a gente não pode esquecer de que o que a mulher precisa é de uma política que seja integral. Ela precisa, de fato, ser encarada como um sujeito de direitos que merece essa atenção, que seja não apenas ligada ao que ela demanda do sistema de justiça, em termos de responsabilização, mas também de informação, de participação, de acesso à justiça, de poder, de fato, acessar aquele sistema, como também da política pública. O que ela demanda para poder minimizar as consequências daquele delito? O que ela demanda para ser uma ação de prevenção para que novos delitos não aconteçam? E aí, na Casa Lilia, a nossa ideia é justamente atuar
sob uma perspectiva de integralidade, tentando ser um agente que vai conversar com todos esses atores, porque a gente não faz nada sozinho, Sim. a gente atua sempre em rede, mas que a gente vai conseguir criar facilidades, talvez, de acesso, e aí o projeto da Newton Paiva, que vem, então, em parceria com o Ministério Público, vai propiciar isso de forma mais célere, inclusive, e bem qualificada para esses atendimentos, e que a gente consiga, então, ali prestar, de fato, um atendimento que seja integral. Tana, vamos falar um pouco, então, desse programa de extensão que você coordena lá na Newton Paiva, Apoio a Mulheres Vítimas de Agressão. Como é que ele funciona? O programa foi criado pela doutora Laís Munari, que é minha amiga, ela é professora do curso de odontologia, e ela me convidou o ano passado para participar desse programa, exatamente porque ela queria um projeto que fosse multidisciplinar, e não só do curso de odontologia. Eu fiquei muito encantada com a ideia, então nós duas coordenamos. Nós convidamos alunos de vários cursos, então nós coordenamos todos os atendimentos. Eu fico responsável, especialmente pelo curso de psicologia, pela triagem, porque a gente tem parceria com outros projetos, que não só da Casa Lília, tá? Então a gente faz, até voltando àquela pergunta que você fez anteriormente, uma das formas de humanizar, até na entrevista de triagem, sim, o cuidado com as perguntas, que elas não podem ser diretas, porque não existe um padrão. Então, a gente tem todo esse cuidado. Então, o programa, a gente faz tudo, é tudo discutido. Toda semana a gente tem supervisão com os alunos da odontologia, da psicologia. A gente orienta todas as atividades de outros cursos. Então, por exemplo, quando tem atendimento da fisioterapia. Então, é um programa, assim, que eu tenho muito orgulho de participar, de coordenar. E eu fiquei muito feliz, eu e Laís ficamos muito felizes com a aprovação da Newton, exatamente com o investimento no programa, que eu acho que é um diferencial, é uma necessidade social, é efetivamente a universidade entrando na comunidade e fazendo o serviço ao qual ela sempre deveria fazer. Agora, é importante também campanhas educativas, né, gente? Cada vez mais sobre o tema, sim, né? Inclusive, um dos projetos nossos, com a abertura da Casa Lília, que até então a gente estava atendendo na clínica escola, a gente também vai fazer atendimentos na Casa Lília e programas como a doutora Ana Tereza falou, de conscientização para as vítimas indiretas, inclusive, palestras que a gente tem, terapias de grupo, oficinas, tudo para a gente atingir um público maior, porque não é só a ideia de atender as mulheres, que é o nosso principal alvo, mas capacitar esses alunos para que eles sejam profissionais que tenham uma visão mais humanista, um cuidado no atendimento e consciência social, consciência política, porque isso é que vai, em médio e longo prazo, né, sim, fazer alguma diferença na nossa sociedade. Mas a gente vai fazer um trabalho de formiguinha e a gente está muito entusiasmada com esse trabalho, ver os alunos entusiasmados, mesmo quando trazem histórias tão difíceis, às vezes histórias tão pesadas, mas você vê quando a pessoa confia no nosso trabalho, confia que ali vai dar um novo sentido para a vida dela, a gente já ganhou. O dia ganhou todo o programa e etc. Doutora Ana Tereza, está à frente, então, da Casa Lília, que é o Centro de Apoio Estadual às Vítimas do MP. Ele foi criado há um ano. Eu queria que você fizesse um balanço desse um ano. O órgão agora vai ganhar uma sede própria. Qual que é o balanço que você faz? É um ano de muito desafio, mas também muito gratificante, né? A gente sempre trabalha com esses dois pesos, né? Formamos equipe nesse período, capacitamos a equipe para poder atuar, uma equipe multidisciplinar que está preparada para realizar esses atendimentos. Atuamos com vários projetos que identificamos que seriam necessários para que a gente prestasse um atendimento integral. Então, primeiro, formulamos uma metodologia, construímos, né, uma base metodológica em que esses profissionais vão atuar. Conseguimos construir um sistema que vai nos permitir, inclusive, além dessa avaliação global de tudo que a vítima precisa, extração de dados que vão poder gerar pesquisas vitimológicas que ainda são incipientes.
Então, quando a gente está com essa aproximação com a vítima que é inédita, a gente também pode se permitir esses dados que vão poder futuramente, inclusive, pautar políticas públicas que são necessárias para esse público. E nesses projetos que a gente atua, tem um que é voltado para a capacitação dos membros. Atuamos muito nesse sentido, fizemos vários eventos, seminários, cursos para poder tratar dessa temática. Atuamos com projetos ligados à comunicação, porque isso nos importa. Falar com a vítima, saber quem é o receptor, considerá-la também neste momento como um interlocutor ali, com todas as suas dificuldades, interseccionalidades ali que atravessam, vulnerabilidades que tem, e poder dizer que o juridiquês não vai chegar a ela. Então, desenvolvemos processos para trabalhar a comunicação, temos vários materiais envolvidos nesse sentido. Trabalhamos também nesse projeto do Abrace, que é buscando essas parcerias, como aqui hoje nós estamos tratando da Newton Paiva, com universidades, com o terceiro setor, né? Temos várias iniciativas nesse sentido. E trabalhamos também até com projetos que buscar a requalificação profissional dessa mulher, não apenas das mulheres, né? Mas que a gente sabe que tem, até às vezes a gente não pensa, né? Mas no estupro, o que a gente tem visto nos nossos atendimentos é que a grande maioria das mulheres não conseguem se manter, seja no estudo, seja no mercado de trabalho, naquele período em que ela está enfrentando tudo isso. Então, é pensando nessa perspectiva global que a gente também foi buscando, ao longo desse ano, construir esses projetos que avançar, né, na construção e no diálogo de parcerias, mas também sabendo que é um programa, né? Nós vamos estar em constante evolução e agora, na sede própria, vamos ter a oportunidade de consolidar isso tudo em um espaço que oferece muito potencial para trabalho coletivo, para oficina, para sala de aula, para atendimentos de forma acolhedora, humanizada, um espaço que vai receber apenas vítimas. Então, em termos de Ministério Público, nós estamos falando de um espaço inédito, um espaço inovador e promissor, que marca um giro paradigmático nesse sistema. Uma mudança cultural também interna nossa. E aí é um grande orgulho, uma honra estar à frente desse projeto lindo, que nasceu coletivo, fruto de muita gente que pensou, né? Não é meu, é do Ministério Público, e uma honra poder estar aí à frente na coordenação. Parabéns pelo trabalho de vocês duas, vida longa, Casa Lilian, e agradeço a sua presença também, a sua audiência. Muito obrigada, a gente se vê em breve. Tchau.